Todas as pessoas podem até orar, mas nem todas as pessoas estão fazendo a oração que será verdadeiramente respondida por Deus. Existe um segredo na oração que quando você descobre isso, você então pode ter essa certeza que você pode fazer a oração mais poderosa da terra. E hoje a gente vai comentar sobre isso. Se você está bastante curioso, eu só te digo uma coisa: fique com a gente até o final dessa live e você vai sair daqui sabendo os princípios que a oração do Pai Nosso tem para nos ensinar. E a gente vai dar continuidade lendo o texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante, é o texto que a gente vai estar lendo para a nossa meditação de hoje. Tá bom, querido? A razão de estarmos aqui é exatamente para sermos um canal de Deus para te abençoar através da palavra do Senhor, a revelação que Deus já nos entregou, já nos colocou nas nossas mãos, querido. A revelação de Deus já está acessível a cada um de nós. A gente só precisa abrir as Escrituras, ler a palavra de Deus todos os dias e dessa forma a gente vai crescendo cada vez mais. A todos que já estão comigo, Deus abençoe, uma boa noite. Vamos então para esta noite tão abençoada, lendo a palavra de Deus desta noite. Eu te convido então para a gente ler Mateus 6, versículo 9 até o versículo 13. Vamos ler então a palavra de Deus nessa noite? Você já está com a sua Bíblia aberta? Já preparou a palavra para você estar lendo nessa noite? Vamos lá então. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 6, versículo 9 ao versículo 13 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nós estamos diante da oração mais poderosa da terra. E o interessante é que a oração do Pai Nosso ela é a oração mais importante, mais poderosa por dois motivos. O primeiro motivo é porque esta oração do Pai Nosso ela foi ensinada pela maior autoridade no assunto, que foi a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus. Você já pisou nessa terra uma pessoa que foi autoridade no assunto no que diz respeito a uma vida de oração, foi exatamente a pessoa de Cristo. Ele, como Filho de Deus e como sendo Deus, participante da Trindade Divina, ele teve a necessidade, enquanto homem, de ter uma vida regular de oração. A palavra de Deus é bem clara em dizer que Jesus começava o seu dia já orando. A palavra de Deus diz que durante a madrugada Jesus estava no monte buscando a presença de Deus. E em vários momentos onde o Senhor Jesus, ele efetuou a cura, as libertações, as maravilhas de Deus que aconteceu no seu ministério, foi exatamente decorrente da vida de oração que o Senhor Jesus praticava diariamente. Então, se existiu alguém que já teve uma vida efetiva de oração poderosa, ele mesmo disse quando estava diante do túmulo de Lázaro, quando ele fez aquela oração dizendo: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Então Jesus não tinha dúvida de forma alguma se Deus deixaria de ouvi-lo. Quando ele estava ali diante do túmulo de Lázaro, ele fez esta declaração dizendo: Senhor, eu te dou graças porque sempre o Senhor me ouve. Por quê? Porque Jesus sempre orava de tal maneira que a sua vida estava alinhada com a vontade de Deus. Ele mesmo disse: não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a vida de Jesus foi alinhada com a vontade de Deus, 100% com a vontade de Deus. E quem está vivendo 100% alinhado com a vontade de Deus, jamais deixará de praticar uma vida regular de oração.
Então Jesus mesmo lá, diante do jardim do Getsêmani, no momento que antecedia a sua entrega às pessoas que haveriam de levá-lo ao sacrifício da cruz, a palavra de Deus diz que quando Jesus orava, a intensidade da sua oração foi tão grande que ele suou gotas como que de sangue. Mas ele mesmo naquele momento de tamanha aflição, de tamanha dor, de tamanho peso espiritual, quando ele estava ali já prevendo o sacrifício que ele pagaria pelos meus pecados e pelos seus pecados, a palavra de Deus diz que ele disse assim: passa de mim esse cálice. Mas depois ele diz assim: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então o Senhor Jesus, ele é exatamente a pessoa que tem mais autoridade para falar sobre este assunto. E foi ele que nos deu esta oração, a oração do Pai Nosso, que é a oração mais poderosa da terra. Então esse é o primeiro motivo porque a oração do Pai Nosso é a oração mais poderosa da terra. E o segundo motivo é que aqui na oração do Pai Nosso nós encontramos os princípios mais poderosos que podem ser aplicados na prática de uma vida de oração 100% alinhada com o propósito de Deus na terra. Então, quando nós descobrimos os segredos do Pai Nosso, nós vamos entender que podemos sim fazer uma oração 100% alinhada com o propósito de Deus sobre a terra. Então, o segundo motivo é esse: a oração do Pai Nosso, ela tem os princípios mais poderosos que podem ser aplicados em uma vida 100% alinhada com a vontade de Deus, 100% alinhada com o propósito de Deus. Algumas pessoas elas ficam se questionando: o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? Como eu tenho que me relacionar com Deus? A oração do Pai Nosso está lá, os princípios que nos ensina como ter uma vida de oração 100% alinhada com a vontade de Deus. João, um dos seus apóstolos, ele escreve lá na sua carta dizendo: e esta é a certeza que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então João entendeu isso quando ele teve esse princípio na sua vida, ensinado por Jesus. Ele entendeu: se eu orar 100% alinhado com a vontade de Deus, Deus então vai ouvir, vai escutar, vai atender a minha oração. E aqui na oração do Pai Nosso nós temos esses princípios que podem ser acessados, que podem ser aprendidos por qualquer pessoa. Mas, infelizmente, esta é a oração talvez mais recitada do mundo. Quase todas as pessoas conhecem a oração do Pai Nosso. Quase todas as pessoas já fizeram esta oração. Mas a grande pergunta é uma oração para ser repetida ou é apenas uma oração modelo? Uma oração que deve ser um padrão para a minha vida, para a sua vida e para a vida de qualquer pessoa que quer realmente orar 100% alinhado com a vontade de Deus. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração milenar. Já tem mais de 2000 anos que esta oração foi ensinada, deixada a nós pela pessoa do Senhor Jesus, e as pessoas vêm no decorrer de toda essa história fazendo uso desta oração. E muitas vezes as suas vidas não têm mudado, não têm sido motivo de mudança para as suas vidas, porque falta fazer a aplicação dos princípios que estão na oração do Pai Nosso. Então, queridos, aqui nós contemos os dois motivos pelos quais esta é a oração mais poderosa da terra. Primeiro, o homem mais que tem mais autoridade, a autoridade máxima na vida de oração, o Senhor Jesus, foi ele que ensinou essa oração. E nela contém os princípios que cada um de nós podemos sim aplicar. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos então aprender isso e colocar em prática. E aqui na oração do Pai Nosso nós vamos encontrar 7 pontos muito importantes. Os 4 primeiros são relacionados a Deus, estão ligados ao Senhor, à pessoa de Deus, e os outros 3 estão relacionados exatamente às nossas necessidades humanas. Então, querido, entendemos uma coisa: primeiramente, deve ser buscado o que é espiritual. Por quê? Porque quando nós priorizamos o espiritual, o material é influenciado, é impactado, e assim vai haver um equilíbrio na nossa vida
diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, dos desafios da vida. Hoje, muitas vezes, as pessoas elas estão querendo enfrentar os desafios, as dificuldades, os embates da vida na sua própria força, na sua própria dinâmica de vida, e estão se esquecendo que o físico deve ser influenciado pelo espiritual. Quando você prioriza, busca o espiritual em primeiro lugar, o Senhor Jesus deixou bem claro, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando ele disse, olha, não vivam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque ele disse, olha, as pessoas precisam disso, mas ele diz assim, olha, Deus já sabe do que vocês precisam. Por saber disso, ele disse, priorize o que é espiritual, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas, não deixarão de ter, porque o espiritual tem que influenciar o material. O equilíbrio está em buscar o espiritual para que o material seja equilibrado. Queridos, é importante nós entendermos isso. Então eu quero já começar a falar sobre esses pontos, esses princípios importantes para as nossas vidas nessa noite. O texto começa dizendo assim, Pai nosso que estais nos céus. Jesus disse, portanto, é dessa maneira que vocês devem orar. É assim que uma oração deve começar. Ele disse, Pai nosso que estais no céu. E aqui é importante que Jesus está ensinando sobre algo muito importante, que é a paternidade que nós precisamos reconhecer na nossa vida com respeito a Deus. O Senhor Jesus, ele foi muito enfático em dizer que nós precisamos orar a Deus chamando Deus de Pai. E quando nós oramos a Deus, chamando Deus de Pai, nós estamos então reconhecendo que existe uma paternidade que pode ser restaurada na vida de todo ser humano com respeito a Deus e a sua pessoa como Pai, como Criador de todos nós. E quando nós entendemos que esta paternidade ela é restaurada através da pessoa de Cristo, do novo nascimento, então nós entendemos que nós podemos então ter intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus. Então, a oração mais poderosa da terra, ela começa exatamente por esse princípio, o princípio de uma paternidade restaurada, o reconhecimento que eu preciso ter na minha vida que eu sou um filho de Deus e que Deus para mim é um pai. E como pai, ele deseja, ele quer o melhor para mim, ele me ama. Então eu tenho que olhar para Deus dessa maneira, como um pai que está cuidando dos seus filhos. Aqui está um dos pilares do propósito eterno de Deus. A palavra do Senhor nos mostra claramente que o desejo de Deus é ter uma grande família de muitos filhos, todos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então, quando nós nos encontramos com Cristo e recebemos a sua salvação, então a nossa vida é transformada, como ele mesmo ensinou para Nicodemos, dizendo, olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos disse, como? Eu já sou velho, como eu vou nascer de novo? E ele disse, tem que nascer do Espírito, não é um nascimento natural novamente, é um nascimento espiritual. E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, verso 12, diz que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas ele disse, agora todos quantos o receberem, receber a quem? Receber a Cristo como Salvador, a Bíblia diz, lhe dão o direito de serem filhos de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é aquele que reconhece essa paternidade na sua vida. Então o primeiro princípio para se fazer a oração mais poderosa da terra, baseada na oração do Pai Nosso, é exatamente esse, o reconhecimento que eu sou filho de Deus. Essa paternidade é restaurada na minha vida. Eu não sou apenas uma criatura de Deus. Eu sou filho de Deus, porque eu trago a sua imagem, eu trago a sua semelhança na minha vida. Quando o Senhor Jesus ensinou isso, quando ele mesmo orando, ele chamou Deus de Pai, isso foi um escândalo para o seu tempo, porque ninguém tinha a coragem de chamar Deus de Pai, porque quando chamasse Deus de Pai, ele estava se declarando ser filho de Deus.
Então ninguém tinha essa coragem, por quê? Porque havia um peso de religiosidade e legalismo sobre a vida das pessoas. As pessoas estavam debaixo de um jugo religioso que elas não se sentiam merecedoras de se reconhecer como filhas e filhos de Deus. Então elas ficavam nessa condição e elas olhavam para Deus, muitas vezes como algumas pessoas fazem hoje, olham para Deus como um Deus tirano, um Deus que está pronto a nos destruir, que vai trazer um juízo por causa de alguma falha, algum erro sobre nós. Mas eu pergunto para você, qual é o pai que mesmo seu filho fazendo algo que é errado, talvez cometendo um erro, deixará de amar esse filho e vai pegar esse filho e tirá-lo do seio da família? Será que esse pai que mesmo ele corrigindo o seu filho, ele também não está demonstrando o seu amor e dando a oportunidade de restauração para a vida deste filho? Então, querido, nós temos que olhar para Deus. Sim, Deus é Criador, Deus é poderoso, Deus é Senhor, Ele é tudo, Ele é Deus. Mas acima disso também, Ele quer que eu e você, ao orarmos, falamos para Ele, Pai nosso que estais no céu. Isso muda o nível da oração quando você chama a Deus de Pai. Esse é o primeiro princípio que a oração do Pai Nosso nos ensina sobre a oração mais poderosa da terra.